Olá, bom dia, meus caros irmãos e irmãs, os queridos paroquianos e paroquianas, todos os devotos e devotas de Santo Antônio. Estamos iniciando mais uma semana de reflexões da Palavra de Deus. Entramos na 20ª semana do Tempo Comum. E hoje, caros irmãos e irmãs, sempre nessa alegria de poder chegar até você, ao seu lar, à sua família, levando as nossas mensagens, nesse dia 21, nós vamos rezar e vamos refletir com o Evangelho de Mateus, o capítulo 19, versículos de 16 até 22. Alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que eu devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? E Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? E Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas, um jovem que nos relata o Evangelho, dono de muitos bens, consulta Jesus sobre o que fazer em vista de ele poder entrar para a vida, que é uma expressão muito semelhante a herdar a vida eterna, ser salvo, entrar no reino dos céus. A resposta de Jesus é muito simples, muito direta: pratique os mandamentos. Aliás, é muito importante dizer a prática dos mandamentos. Desde quando Moisés estabelece, dá a tábua da lei para Moisés e para que o povo vivesse os mandamentos, é exatamente elementos, diretrizes, para que o povo possa viver com fidelidade a Deus, mas também possa viver plenamente as relações entre eles. Observar os mandamentos é isso. Ora, o moço, o Evangelho diz que isso tudo ele já faz, mas acredita que ele deve ter e precisa fazer algo mais. Tanto é que ele pergunta: mas o que me falta ainda? E Jesus estimula ele a dar um passo, digamos, de qualidade, propondo então para ele que vá, que venda todos os seus bens, que doe esses bens aos pobres e que depois venha para segui-lo. Ora, aqui está uma mudança radical de mentalidade e, obviamente, de atitudes. Qual é a perspectiva quando Jesus diz para ele: vá, vende todos os seus bens e dá aos pobres? Porque o seguimento de Jesus, essa é a perspectiva da resposta de Jesus. A perspectiva do seguimento significa estar totalmente disponível para o reino dos céus, estar totalmente disponível para Deus. E esse passo o jovem não consegue dar. E talvez aqui esteja algo importante para nós refletirmos. Será que é um passo que nós conseguiremos dar? De estarmos totalmente aberto, mente e coração, as nossas mãos e os nossos pés totalmente disponível para construirmos o reino dos céus? Será que não estamos demasiadamente apegados às coisas que nos impedem, que tiram o foco do seguimento, da radicalidade que exige, aliás, o seguimento de Jesus? E esse passo a gente percebe que o jovem não conseguiu dar. Por quê? Porque a riqueza, as coisas, dominam o coração dele. Ele não é capaz de se desfazer das coisas, que é a sua segurança. Aliás, que é as nossas seguranças também hoje. Volta para a sua condição social. Não saltitando de alegria
mas triste porque ele tinha muitos bens. Ou seja, ele estava ainda muito centrado nas falsas seguranças. Jesus quer dizer que para segui-lo é preciso ter o coração no lugar certo. Se a gente não tem o coração no lugar certo, nós nunca vamos conseguir segui-lo com fidelidade. Não era o caso desse jovem que tinha muitos bens e foi embora triste. Na terça-feira, dia 22 de agosto, nós vamos rezar e refletir com o Evangelho de Lucas, o capítulo 1, versículos de 26 a 38. A gente sai do Evangelho de Mateus para Lucas porque na terça-feira a gente celebra Nossa Senhora Rainha. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um jovem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado dessa saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. E ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. E Maria perguntou para o anjo: Como é que vai acontecer isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabela, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se retirou. Na terça-feira, meus caros irmãos e irmãs, o dia que celebramos Nossa Senhora Rainha, nós somos chamados de fato a contemplar aquela que resplandece como rainha e que intercede por cada um de nós como mãe, aquela que cuida, aquela que zela. Essa festa de Nossa Senhora Rainha, ela foi introduzida por Pio XII na conclusão do ano mariano de 1954. E esta festa, ela é sempre celebrada 8 dias após a Assunção de Maria ao céu, que no nosso caso aqui, sempre claro, é no dia 15, mas nós celebramos no domingo mais próximo. Maria, ela é a rainha porque é mãe de Cristo, o Rei. E a rainha porque supera todas as criaturas em santidade. E ela encerra toda a bondade das criaturas. Isso quem escreve, quem fala é o Dante Alighieri na Divina Comédia. E desde o começo da Igreja, os fiéis não cessam de homenagear Maria como rainha. Se nós olharmos os inúmeros mosaicos, as pinturas que representam Maria Rainha, comprovam isso. E essa devoção, ela vem da Idade Média, em que Maria ela é considerada a senhora a quem amar e também a quem servir dignamente. A mãe de quem nós vamos todos, os fiéis, obter a proteção segura. Então a exaltação da serva do Senhor ao lado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é mistério da graça divina e também de perfeita correspondência a ela, vivida por Maria na disponibilidade ao serviço de Deus e também da humanidade. O privilégio da maternidade divina de Maria, que é a fonte, que é a causa das suas grandezas, das suas graças, do seu poder e da sua glória, faz dela a rainha de todas as criaturas, a nossa rainha. Por isso, o convite para nós ao celebrarmos na terça-feira Nossa Senhora Rainha é para que nós possamos venerá-la, para que nós possamos cada vez mais confiar nela
e cada vez mais nós possamos amá-la. Por fim, uma pequena reflexão a partir do Evangelho. Certamente, isso que nesse diálogo que se estabelece entre Maria e o anjo, Maria se perturbou muito. Talvez não, com certeza ela tenha meditado muito sobre as palavras do anjo, o sentido dessas palavras, mas também assim, o que isso significa na sua vida. O importante é aquilo que está no final, que Maria, depois de discernir, mesmo com perturbações, de não ter clareza de tudo que ela poderá enfrentar, do significado desse grande anúncio, Maria, ela foi capaz de dizer: eis aqui a serva do Senhor. E o anjo se retira. Com certeza, ao retirar-se do anjo, ele não se retirou frustrado. A gente poderia dizer assim que o anjo se retira da presença de Maria alegre, feliz. Por quê? Porque Maria acolheu. Nós também somos convidados a acolher sempre as surpresas de Deus na nossa vida. E sermos capazes, mesmo diante das perturbações, mesmo diante de nós termos incertezas, não termos clareza, de sermos capazes de, como Maria, nos colocarmos disponíveis ao projeto de Deus. E na quarta-feira, meus caros irmãos e irmãs, no dia 23 de agosto, nós vamos rezar e refletir com o Evangelho de Mateus, o capítulo 13, versículos de 44 até 46. Celebraremos na quarta-feira Santa Rosa de Lima, padroeira aqui da América Latina, de cada um de nós, de nossas comunidades, de nossas famílias. Disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando ele encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Faz poucos dias que nós ouvimos e meditamos esse Evangelho, no domingo, nas parábolas do reino dos céus. Essas parábolas do tesouro, casualmente encontrado no campo, e da pérola desejada e finalmente também comprada, mostram para a gente a alegria daquele que compreendeu o valor do reino de Deus. Percebamos que os dois protagonistas dessas parábolas, eles vendem tudo o que eles têm para adquirirem a pérola, para adquirirem o tesouro. Mas o ensinamento, eu gosto de frisar muito nisso, que o ensinamento fundamental não é o da entrega incondicional que o reino exige, e é verdade, com as respectivas renúncias que todos nós precisamos fazer. A palavra fundamental desse Evangelho é cheio de alegria. Por quê? Porque quando o dono compra o tesouro, encontra o tesouro, quando a pessoa encontra a pérola e adquire a pérola, perante essas duas descobertas, tudo mais perde o valor. Nada mais significa. Por quê? Porque os olhos estão fixos na pérola e no tesouro. E ele faz todo o esforço, se desfaz de tudo, porque ali está a centralidade da sua vida. Ora, e fica alegre. Por quê? Porque se desfazer de tudo, fazer todo o esforço, gastar energia, gastar a vida para adquirir o tesouro e a pérola, não se transformam para ambos nas parábolas em peso, em dificuldade, mas pelo contrário, a alegria. Cheio de alegria, ele vai e faz isso. Cheio de alegria, ele vai lá e adquire aquela pérola. Então, nenhum esforço, nenhuma renúncia parecem excessivos para obter tais bens. Penso que aqui está a chave de leitura para a nossa vida cristã, para a nossa missão. A gente tem que colocar como centralidade o Evangelho, o seguimento de Jesus, de construirmos o reino de Deus, da justiça, da solidariedade, do encontro entre nós. Isso não pode ser
difícil, não é fardo. Os esforços que nós vamos fazer para construir o reino não são difíceis, não implica renúncia, mas é alegria. Como disse o Papa Francisco, é essa alegria que permite que a liberdade renuncie aquilo que é menos importante para alcançar aquilo que realmente importa. É a experiência autenticamente evangélica do comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra, o Evangelho diz, quando ele encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens, compra aquela pérola. Então o reino de Deus é essa alegria que gera vida. Essa vida que Jesus vem propondo sempre nos Evangelhos. Apresenta-se gratuitamente e é necessária a adesão plena nossa a Ele. Não se trata de renunciar para obter o amor de Deus, mas é a experiência desse amor que possibilita desembaraçar-nos alegremente de tudo e assim vivermos a liberdade dos filhos e filhas de Deus. Com essa reflexão, caros irmãos e irmãs, nós concluímos então o itinerário dessa primeira parte da semana, dessa 20ª semana do Tempo Comum. Nós vamos nos encontrar na quinta-feira, neste mesmo horário, com as demais mensagens da quinta, da sexta e do sábado. Desejo a cada um de vocês uma abençoada semana. Que Santo Antônio sempre interceda, Santo Antônio cuide a cada um de vocês, seus trabalhos, as suas famílias. Paz e bem.